Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. As sociedades atuais vivem em verdadeira convulsão. Caminhamos a passos largos para uma distopia onde, provavelmente, o mais fantástico dos filmes de ficção científica ficará a milhas de distância daquilo que está a ser construído. Se não vejamos, existem pilares fundamentais de uma sociedade verdadeiramente livre que estão a ser atacados e já desde há algum tempo. Por exemplo, a liberdade de expressão. Por exemplo, a propriedade privada. E isto não seria preocupante se fosse neste ou naquele país. Preocupante é porque, na realidade, parece que isto segue uma agenda mundial que acaba por, de alguma forma, ditar o caminho que todos nós temos que percorrer. E não só essa agenda mundial nos diz qual é o caminho, como também acaba por abranger tudo e mais alguma coisa. Desde o clima, à composição de uma família, inclusive à nossa própria alimentação. Boa noite. Meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda à sexta, neste mesmo horário, emissão em simultâneo Curiacos TV, Rádio Vida 97.1. E devemos estar preocupados. Devemos estar preocupados porque há uma obscura interferência e liderança de algumas organizações supranacionais que são encabeçadas por pessoas que você não elegeu. E algumas delas por pessoas que você nem sequer conhece. Não é o caso da ONU, quer dizer, é o caso da ONU, mas você conhece quem encabeça a ONU. A Organização Mundial de Saúde, onde também eu não me recordo de ver nenhum português votar em quem seria o líder ou o representante da Organização Mundial de Saúde, já para não falar de grupos de amigos que se vão juntando aqui e ali, seja o Bilderberg, seja inclusive o Fórum Económico Mundial. Aquilo que nós sabemos é que já começam a existir alguns setores a protestar. Basta olhar aqui para alguns países europeus e ver, por exemplo, os agricultores na rua. Basta olhar, por exemplo, para algumas cidades inglesas, as famosas cidades dos 15 minutos, e ver os habitantes a protestar. Mas, obviamente, de uma forma geral, aquilo que vemos é que continuamos todos como uns carneirinhos a caminho de algum sítio. Digo eu que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio nesta segunda-feira, que é o dia que dá o pontapé de saída a mais uma semana de conversas. A nossa convidada de hoje é a Mónica Rodrigues, do The Blind Spot. Olá, Mónica, muito boa noite. Olá. Obrigado por estares aqui. Antes de mais, um bom ano, não é? Porque é a primeira vez que nós nos vemos este ano. E ainda dentro daquilo que foi a minha nota introdutória, de facto, uma das grandes preocupações, algo que nós abordámos, não só contigo, mas com uma grande fatia dos nossos convidados o ano passado, são os sucessivos ataques a estas liberdades fundamentais, começando logo pela liberdade de expressão. Exatamente. Boa noite e, uma vez mais, muito obrigada pela oportunidade por estar aqui de novo. E, olhando em retrospectiva 2023, vemos que, em muitas das situações, as notícias falsas até parece que serviam como pretexto para apelar ao fim da liberdade de expressão, não é? E, na realidade, o próprio secretário-geral da ONU, no Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, 3 de maio de 2023, chamou a atenção para a importância de haver liberdade, mas a tendência que ele via e que ele mencionava era haver um certo esbatimento entre factos e invenções, entre ciência e conspiração. Portanto, dizia ele, foi o primeiro
a chamar a atenção para isso, que era muito importante garantirmos esta reserva quanto à liberdade de informação. Mas o que nós temos vendo é justamente essa erosão, não é? E é óbvio que na era da inteligência artificial e no seio da qual a nossa voz e a nossa imagem pode ser utilizada fora daquilo que nós possamos imaginar, é muito importante regular. Mas o regulamento não pode desembocar no cercear da liberdade de expressão, até porque com os enviesamentos conceptuais que temos verificado relativamente à definição do que é desinformação ou o que é mal informação, tudo cabe depois na redefinição dos conceitos. E vemos que liberdade de informação hoje não significa o mesmo que era liberdade de informação há uma década ou até há 4 ou 5 anos atrás. Portanto, há uma erosão do conceito, há uma erosão até das próprias sociedades relativamente a compreenderem que uma sociedade bem informada é uma sociedade que age com muito maior consciência sobre os próprios riscos que vai correr, não é? E qual é que tem sido o papel da Europa nisto, uma vez que estamos num país europeu? Sim, a Europa, desde o final de 2020, que tem procurado regular, nomeadamente as plataformas sociais, das redes sociais, dado a falta de legislação pré-existente, não é? Mas, por exemplo, casos mais complexos, como, por exemplo, do Canadá ou da Nova Zelândia, em que a antiga Primeira-Ministra chegou a dizer que a boa informação era ela que a dava, e era do governo que emanava, a única e correta informação, bem, isto aqui é algo preocupante, não é? O próprio governo canadiano também tem procurado limitar a liberdade dos jornalistas. Ainda recentemente, há cerca de uma semana, 10 dias, um jornalista interpelou a ministra Ferland sobre assuntos e foi preso pela polícia. Portanto, o governo canadiano, neste momento, e relativamente às redes sociais, que é onde se coloca mais o problema, dizem eles, procura identificar, inclusivamente, obrigar à identificação de qualquer blogger que tenha presença nas redes sociais. Eu acho que Trudeau já só surpreende quem estiver a viver noutro planeta. Sim, ele tem tido cada vez mais contestação interna por múltiplas e variadas razões e realmente é preciso andar muito distraído para não perceber o que é que está a passar. Nomeadamente, até outro caso em que a liberdade de expressão tem sido cerceada e cada vez mais, é o caso irlandês, em que houve uma recente lei de justiça criminal, obviamente dirigida a situações como os crimes de ódio, homofobia e inclusivamente a recusa de genocídios. Mas quer dizer, o que se percebe quando se vai analisar os conceitos é que cabe lá tudo, justamente. Esse é que é o problema. Justamente. Portanto, há um esbatimento, a tendência é do esbatimento entre aquilo que é verdadeiramente o atentado à liberdade de informação e o que não é, não é? E nós já tínhamos mencionado aqui, mas era importante voltar a falar, na declaração de Westminster, Sim. Que nos diz que a liberdade de expressão é um pilar, ou é um dos pilares de uma sociedade verdadeiramente livre, não é? Sim, mas repara, contrapondo a isso, eu relembro só que o Fórum Económico Mundial de Davos, há precisamente um ano, Brian Stelter estava a dizer justamente era preciso liberdade de informação, mas o verdadeiro obstáculo é a desinformação que gera desintegração social. Mas os conceitos depois não ficam bem definidos. E uma vez mais, nós não sabemos até onde é que vai o cerceamento do que é a liberdade de informação. Não é? E olhando, por exemplo, para estes últimos acontecimentos, nomeadamente aquilo que tem a ver com essa questão da liberdade de expressão, achas que a pandemia veio marcar uma fronteira? Sem dúvida. Aliás, uma investigação decorrente
da pandemia, e o Matt Taibbi acabou por publicar o ano passado, ele fala já de um complexo industrial da informação. Quer dizer, as coisas são de tal maneira complexas, a multiplicação de organismos, departamentos que os próprios governos montaram para controlar a informação, não só ao nível dos militares, mas ao nível em todos os outros setores, gerou justamente uma cumplicidade entre corporate e governos na surveillance, portanto, na vigilância do cidadão comum, a pontos de se referir, e Matt Taibbi fala nisso muito bem, o que os governos hoje mais temem é o cidadão jornalista. E fazendo uma transposição para um momento histórico, era importante que as pessoas também soubessem que Goebbels não só cuidava da informação, como cuidava também do cinema e das séries que apareciam na televisão alemã. Claro, tudo serve a propaganda, não é? Aliás, em França, neste momento está em debate algo que coloca metade dos franceses já em polvorosa, que é justamente definir-se uma lei, redigir-se uma lei, que permita a discussão de temas só restritos a determinados grupos. Por exemplo, ciência, isto ainda não está bem definido, não é? Mas eu diria que ciência só ficará passível de discussão em grupos reconhecidos e aceitos. Quer dizer, isto faz lembrar diretamente de Goebbels, não é? Exatamente. Goebbels no seu melhor. Olha, outra questão que no fundo tem a ver com esta liberdade de expressão ou com a seletividade da informação é o caso da lista de passageiros, não, mas da lista de contactos de Jeffrey Epstein, foi conhecido agora. Eu vou fazer uma brincadeira. Eu gostava de saber se a comunicação social mundial, o mainstream media, teria abordado este tema da mesma forma se encontrássemos lá 3 nomes que não estão: Trump, Putin e o Xi Jinping. Sim, realmente é uma boa brincadeira. Se esses nomes estivessem lá, caía o Carmo e a Trindade. Eu diria que Marsha Blackburn insistiu, e até à última, para o desvendar da documentação, não é? Claro que são listas de passageiros. É preciso analisar agora a documentação, como é óbvio, mas o que choca, sobretudo, é Epstein é um caso de chantagem a nível mundial. Quem é Epstein? É preciso dizer, não é? E como é que cresce o negócio dele e que negócio é o negócio do Epstein. Para quem desconhece, trata-se de um antigo condenado por exploração de prostituição e pedofilia, condenado. Portanto, ele cumpriu pena de prisão, mas que, meteoricamente, sem saber bem porquê, torna-se num empresário de sucesso, multimilionário e num filantropo também, não é? E essa coisa do torna-se um empresário. Já agora, em que setores? O setor da prostituição e da pedofilia e muitos outros setores em que ele investiu. E o curioso aqui é que esta rede de negócios envolve pessoas em todos os quadrantes, em todos os setores sociais, portanto, desde os financeiros ao recreativo, não é? Academia, cientistas. Exatamente, desde cientistas, não é? Fala-se em Woody Allen, como Bill Gates, como... Woody Allen não é surpresa. Não, Woody Allen não é surpresa, não. Bill Clinton e André de Windsor. Aliás, eu nunca consegui ver nenhum filme do Woody Allen por causa daquilo que já sabia quando eu era adolescente, não é? Pronto, não choca ninguém. Mas sim, quer dizer, ver outros nomes como Bill Clinton, que foi presidente dos Estados Unidos, como passageiro, não é? Como estando na lista dos passageiros. Não adiante mais porque nós The Blind Spot, vamos fazer uns artigos profundos sobre isto. Mas, na realidade, tratava-se de uma parte destes negócios acabavam por ser
uma rede de extorsão e de condicionamento. Mas lá está, da isto sociedade. é mais uma daquelas coisas como foi com o Harvey Weinstein, também ninguém Sim, sabia. Toda a exatamente. indústria Sim. sabia. Sim. Por trás das cortinas toda a gente sabia como é que o sistema funcionava, Aliás, mas depois ninguém assumia. Aliás, numa entrevista que a mulher do senador McCain deu, aqui há uns anos, ela dizia que toda a gente sabia o que é que o Epstein fazia, não é? Outra área de grande perplexidade é, tendo ele sido um condenado pelo que foi, como é que homens de negócios como Bill Gates e outros acabaram por fazer negócio com eles? Pedofilia, prostituição. Tráfico humano. Exatamente. Entretanto, algo que, mais uma vez, o mainstream media não me parece muito interessado em informar relativamente ao caso Epstein, que acho que é a forma correta de dizer o nome, não é? Epstein, é que desde 2007 que Donald Trump tinha impedido ele e os seus associados de entrarem em Mar-a-Lago, precisamente, segundo a informação que temos, porque ele achava que o comportamento de Epstein não era correto. Exatamente. Aliás, também, enfim, isto é um mundo, não é? É desbravar nos próximos meses, porque nem toda a informação ainda foi liberta, mas comenta-se também que Trump poderá ter ajudado na divulgação deste que ele poderá caso. ter sido uma das pessoas que denunciou. E depois, pronto, este senhor acabou suicidado na cela. Exatamente. Com vigilância, e depois parece que a videovigilância teve uma avaria durante uns minutos o suficiente. Exatamente. Numa prisão de alta segurança. De alta segurança, e acho que até estava na cela onde havia o controle pelo perigo de suicídio. Exatamente. Bom, e acabo por mencionar o Trump, porque quando olhamos para o mundo, vemos um mundo onde o complexo industrial militar está de vento em popa. Há guerras por todo lado, coisa que não havia quando a administração americana era liderada por Trump. É verdade. Aliás, Eisenhower foi o primeiro a chamar a atenção, também porque o complexo militar industrial ganhou a predominância que ganhou depois com a Segunda Guerra Mundial, não é? Mas Eisenhower foi o primeiro a chamar a atenção ao que o complexo está a fazer. E, na realidade, nós estamos envolvidos numa escalada de violência organizada por Estados, quero dizer, portanto, desde a Ucrânia, com a tal entrada da Rússia no Donbass, e uma campanha militar que se vê prolongada, sem fim à vista, apesar de ter havido já várias tentativas e de outras potências para a negociação de tratados de paz. E, na realidade, temos, mais recentemente, uma contraofensiva que não conseguiu libertar o território ucraniano da ocupação efetiva militar russa e, num recente artigo do Economist, é bem apreciado como as elites ucranianas neste momento estão divididas, com opções diferentes para a organização da guerra, e divisão esta que já tem implicações políticas, não é? Porque supostamente este ano também é de eleições. Exatamente, também há eleições, exatamente. Se houver, não é? Se houver. Pronto. Se não forem anuladas. Mas sim. Portanto, a Ucrânia é um caso complicado. Perdeu o apoio ocidental, também por não ter conseguido gerar a tal decisão estratégica em solo. Perdeu o apoio ocidental, mas não perdeu o apoio americano, porque Joe Biden continua a despejar dezenas de milhões de dólares. Sim, há quem diga que não se sabe bem onde é que as armas, o armamento para, não é? Pronto. E achas que por exemplo, para além da situação da faixa de Gaza, este início de bombardeamento por parte dos Estados Unidos e da Inglaterra a posições úteis preconiza mais uma vez a força que este complexo militar industrial tem? Olha, desde a década de 10, portanto, desde mais ou menos 2010, 2012, que quer no âmbito da OTAN, quer no âmbito da União Europeia,
foram desenvolvidos estudos sobre a chamada guerra híbrida ou guerra de quinta geração, não é? Esta guerra híbrida, como o próprio nome diz, significa que começa por ser uma guerra cognitiva, relativamente ao qual os cidadãos não se apercebem que estão envolvidos numa guerra, e a guerra é desenvolvida em vários setores, desde o setor indireto, da estratégia indireta, como da estratégia direta. Significa isto que nós estamos há muito tempo em guerra. Não tínhamos a noção disso, porque estamos habituados a pensar numa guerra a quente, Estado contra Estado. Sim, mas eu recordo-me na década de 80 ainda existiram muitas guerras, as chamadas guerras proxies, não é? Sim, em que sim, não era propriamente... por interpostas Exatamente. Sim, por exemplo, quer nós queiramos, quer não, aquilo que está a acontecer com os Houthis, há uma guerra que não se pode escamotear entre o Irão e a Arábia Saudita, utilizando, digamos, interpostas pessoas, não é? Sim, sim, na realidade, o que interessa para agora a questão penso eu, da guerra no Mar Vermelho, é ter percebido como é que rapidamente se derrapou de uma guerra Israel-Hamas, não é? E de repente esta guerra com os Houthis acaba por poder derrapar à escala regional. Mas a guerra híbrida é isto mesmo, não é? Pois. Não vai ser uma guerra como a Segunda Guerra Mundial, mas vai ser uma guerra em confrontos a quente, localizados. Não está assim tão longe do horizonte a possibilidade de haver um alastramento? Não. Definitivamente, regionalmente, é expectável, não é? Toda a gente não, mas alguns analistas estão a utilizar o alastramento a derrapagem, não é? Ucrânia, Israel e agora a guerra no Mar Negro, no Mar Vermelho, desculpem, estão a utilizar esta derrapagem justamente para a escalada e para ver nesta escalada um conflito maior à escala regional e surgirem outros focos na própria Europa, não é? O que nos leva a outras considerações. Já há pessoas com responsabilidade política a fazer afirmações desse tipo? Exatamente. Começou no verão do ano passado, o ministro de Defesa alemão começou por alertar os alemães, portanto, falou ainda só para os alemães, dizendo que estávamos a viver uma situação muito dramática com o prolongamento da guerra na Ucrânia, que nunca mais tinha decisão, era possível que a situação pudesse alastrar, era possível que os alemães pudessem ser envolvidos e era preciso que a população alemã mudasse a sua mentalidade e aceitasse a guerra como inevitável e teria que haver uma maior preparação para a guerra, que vai ao encontro daquilo que um ano antes, em 2022, o Olaf Scholz, o chanceler alemão, teria dito, ou quando assumiu, a necessidade de aumentar o orçamento militar, não é? Por outro lado, chegamos, depois destas declarações do ministro alemão, chegamos ao final de 2023 com declarações de um ministro holandês e de um chefe militar holandês também, apelando justamente à consciência dos holandeses relativamente à inevitabilidade de uma guerra na Europa e eles terem que combater. E mais recentemente, o ministro da Defesa Civil, se não estou em erro, sueco, que também traz chamada a atenção dos suecos para a necessidade de mudança de mentalidade. Portanto, já vemos aqui uma tendência para a tónica na mudança de mentalidades, porque nós temos vindo, depois da queda do Muro de Berlim, a não ser, digamos, na Jugoslávia, não é? Nunca mais tivemos uma situação de guerra na Europa, não é? E a Jugoslávia fica lá fora, não é? Quer dizer, nos Balcãs. Uma zona em si mesmo, historicamente, também instável, não é? Sim, digamos. sempre instável, exatamente. Uma área de Shatterbelt, como nós dizemos. Não vale a pena estarmos a escamotear também a história, não é? Sim, ora bem, exatamente. Desde os otomanos, não é?
Mas, portanto, e recentemente, talvez há 15 dias, o comandante João Ribeiro, da SEDES, também chamou a atenção num telejornal, para a necessidade dos europeus terem que mudar de mentalidade por causa de guerra dentro de 2 anos. Portanto, tem chamado a atenção para as guerras dentro de 2 anos e na Suécia, alguns suecos entraram em pânico e já começaram a construir bunkers, inclusive, exatamente, tanto quanto e nós a podemos... organizar as suas despensas. Sim. E já vamos falar de agendas, uma vez que ontem começou em Davos o encontro do Fórum Económico Mundial, mas é possível que haja grupos de interesse com uma guerra agendada? Ou seja, será que nós somos todos tão ingênuos que achemos que isso é um guião oleodesco e não é uma realidade? Não, então, basta estudar os grandes estudiosos da guerra para percebermos que desde tempos imemoriais os homens lutaram por recursos naturais, não é? Mulheres e outras situações, território, exatamente. Portanto, a guerra tem sido uma constante, não é? É um contínuo no processo histórico. Se olharmos para a Idade Média, quando se trata de uma época com maior documentação, nós vemos a intervenção direta de mercadores banqueiros, dos chamados mercadores banqueiros, não é? Como, por exemplo, os Fugger e outras casas, não é? Na disponibilização de dinheiro ao rei Francisco I, por exemplo, e no patrocínio de guerras. Porque, aliás, dos dois contendores, não é? Porque ganhavam de um lado e ganhavam do outro. Em quê? Em armamento e no pagamento aos militares, não é? E, eventualmente, no esforço de reconstrução também. Claro, ora bem, exatamente, que normalmente não é despiciente, aliás, é muito... É muito volumoso. Portanto, como é que eu ia dizer? Seria muito ingênuo dizer que se isto aconteceu na Idade Média, porque não acontecer agora, não é? Muito bem. Olhando então para Davos, em Davos costumam dizer-nos tudo aquilo que está mal, o que nós precisamos de ter em atenção. Davos continua a ser um daqueles encontros onde quem lá vai são os detentores do conhecimento e eles é que nos dizem o que é que está bem e o que é que está mal, quem são os bons e quem são os maus. Qual é o risco deste princípio? Sim, não nos podemos esquecer que Davos, quando foi fundado, e há quem diga que é a continuidade de um seminário de verão que o Kissinger tinha em Harvard, financiado pela CIA. Portanto, há quem diga que, aliás, o Klaus Schwab sempre se considerou um mentee do Kissinger, não é? Há quem diga, portanto, que quando ele construiu o Fórum de Gestão Europeu em Davos, em 1971, ele tinha como objetivo justamente organizar, pensar o mundo, pensar os recursos, pensar a melhor utilização dos recursos, não é? E o encontro, criar uma plataforma, no fundo, de empresários, e ele costuma até dizer que ele forneceu a plataforma de empresários ao Clube de Roma, não é? Pronto, que surgiu mais ou menos na mesma época. Deste Fórum de Gestão Europeu, em 1992, se não me falha a memória, é então transformado em Fórum Mundial de Davos. E desde então tem-se constituído, já não como uma plataforma de empresários, mas sim como uma plataforma de maior parceria pública ou privada, não é? Com o objetivo de, muito inspirado no Clube de Roma e na gestão dos recursos do planeta, por causa do desenvolvimento, do aumento demográfico, olhar justamente para a necessidade de rentabilizar melhor os recursos do planeta, não é? Portanto, inspiraram-se no Clube de Roma e no relatório do Clube de Roma, e inspiraram-se também num relatório Kissinger que focava bastante a contenção e a diminuição da população no mundo, não é? Também esse relatório herdeiro, essa preocupação de herdeira, de um outro relatório que tinha sido elaborado no início do século XX
no seio portanto, do Reino Unido, não é? Do Império Britânico. Muito bem. Faltam-nos sensivelmente 20 minutos para terminar o programa, só para a Mónica ter consciência, porque o tempo voa. Mónica, relativamente a isto, já vamos abordar alguns dos temas. Antigamente, quase numa fase inicial, nós podíamos dizer que estes encontros eram desprovidos daqueles que nós elegemos. De há uns anos para cá, de algumas décadas para cá, isto mudou. Aqueles que elegemos e aqueles que eles dizem que devemos eleger começam a aparecer já nestes encontros. É verdade. Klaus Schwab foi um bom estratega, porque desde praticamente a queda do Muro de Berlim, não é? E desde a queda da União Soviética, criou uma escola de young leaders, de jovens líderes. E o que nós vemos é que a primeira geração de novos jovens líderes e as gerações sucessivas acabaram por fornecer a rede de políticos que nós temos vindo a governar o mundo nas últimas 3 décadas. Aliás, ele, em Stanford, numa visita que fez à universidade e num contato com alunos, ele disse que tinham conseguido ter um grande feito, e isto terá sido dito mais ou menos em 2016 ou 2017, ele tinha conseguido penetrar todos os gabinetes. Quer dizer, isto é público, não é? Quem quiser pode encontrar este pequeno vídeo no YouTube, está à disposição de cada um. E se olharmos para a tal escola de líderes de Davos, percebemos que é a mesma, não é, que a rede mundial de políticos que nós temos hoje. O próprio jovem primeiro-ministro francês atual é um jovem líder de Davos. Tony Blair foi um jovem líder de Davos. Até o Putin foi a Davos. A antiga primeira-ministro neozelandesa também é uma jovem líder de Davos. Portanto, nós vamos tropeçar sempre nos jovens líderes. Sim. Para compreendermos depois como é que as agendas políticas nacionais foram feitas e onde é que se inspiraram. É quase um laboratório de criação de jovens líderes. Exatamente. Vamos a algumas das questões que com certeza serão abordadas em Davos. Algumas delas têm a ver com as alterações climáticas e com as cidades dos 15 minutos, não é? As cidades onde tudo está disponível em 15 minutos. Deixa-me colocar duas coisas. Nas alterações climáticas, as manifestações dos agricultores têm sido absolutamente avassaladoras. A França, Países Baixos, Alemanha, e na cidade dos 15 minutos, pessoas que já vivem nessas cidades já começam também a manifestar-se contra as mesmas. É verdade. Tentou-se uma primeira experiência em Inglaterra, Oxford à cabeça, e aproveitando-se, portanto, a saída do confinamento para haver nessas localidades tentativas de auscultar a população com inquéritos feitos, mas com inquéritos que não tiveram assim grande notoriedade. Mas a partir desses inquéritos, as edilidades procuraram perceber qual seria a reação e a aceitação das pessoas relativamente a ter tudo facilitado até 15 minutos de casa, não é? Portanto, o grande cavalo de Troia é ter tudo à porta. É uma espécie de política de chave na mão, quase, não é? Tem a farmácia à porta, tem a escola à porta, tem o emprego ou o trabalho é que não se percebe muito bem. Em teletrabalho nem precisa de sair de casa. Pronto, não é? exatamente. Mas quer dizer, o mercado, ter a saúde, portanto, o centro de saúde, tudo no bairro dos 15 minutos. Só que a questão não foi essa. A questão é que de reorganizar territorialmente a cidade, até parece que tem as suas vantagens, não é? O problema não é esse. O problema é que, paralelamente, instalaram-se milhares de câmaras a controlar os cidadãos, colocaram-se pilaretes interditando a deslocação de carro e, sobre o carro e o uso do carro pessoal, por exemplo, ficava determinado que o indivíduo, quer dizer, toda esta documentação está na Câmara, está no site da Câmara de Oxford. Portanto, eu tive acesso a ela a partir do uso São os dados. Não é? Portanto, qualquer cidadão pode ter este mesmo acesso. E o que lá vem, uma das determinações é, por exemplo,
o indivíduo não poder circular de carro, a não ser se for força de segurança ou se estiver ligado a uma profissão ligada à saúde. E, por exemplo, o indivíduo não pode usar o seu carro pessoal a não ser em 100 dias por ano, mediante autorização da junta de freguesia ou da Câmara e o pagamento de uma taxa de utilização. Isto, as pessoas ficaram muito zangadas, retiraram as câmaras e retiraram os pilaretes e começaram a frequentar as juntas de freguesia e a Câmara nas reuniões nas reuniões camarárias, exatamente, dizendo abertamente que nunca tinham visto aquele projeto nos projetos eleitorais, nunca tinha sido um assunto discutido em campanhas de legislação para as eleições, justamente, e, portanto, estavam a fazer aquilo tudo com o dinheiro do contribuinte e eles é que estavam a pagar aquilo com o qual não concordavam. Portanto, uma má utilização dos dinheiros públicos sem autorização do contribuinte inglês. Achas que a perversão da cidade dos 15 minutos, que, mais uma vez, na sua versão light, parece bastante agradável, mas que pode eventualmente significar, se eu tiver este café ao pé de minha casa, mas quiser ir ao café que está fora dos 15 minutos, eu sou obrigado a ir ao café, ou então não vou a nenhum. Justamente. Em Las Rosas, aqui em Espanha, o PSOE também apareceu com esta bandeira e os espanhóis imediatamente perceberam, não, isto não é eu ter a liberdade de tomar café perto da minha casa. E se eu quiser ir mais longe? Não posso. Aliás, em Oxford e noutras cidades inglesas tem havido algumas falências, resultantes justamente da mudança dos circuitos, dos fluxos, não é? De cidadãos, e os negócios, portanto, entram em falência, cafés, nomeadamente, e o desemprego tem vindo a aumentar. Portanto, repara que, quando Paris foi construída com o bairro, e a filosofia do bairro era esta mesmo, o Cartier, justamente. Mas isto já existe. O que não existia era câmaras, pilaretes e restrições. Eu só poder tomar um café até 15 minutos da minha casa a pé ou de bicicleta, porque também ainda não é claro como é que como é que se mede os 15 minutos. Olha, e por falar em mobilidade, porque está ligado às alterações climáticas, tal como são as manifestações dos agricultores que vão ver a redução do apoio ao combustível para a agricultura nos países que eu mencionei há pouco, a Suécia tem neste momento os seus autocarros elétricos completamente parados por causa do frio. Aliás, o Sr. Secretário-Geral das Nações Unidas chamou a atenção o ano passado para que estávamos na era da ebulição global. Eu não sei se estamos na era da ebulição global ou na era do arrefecimento global, não é? Há alterações climáticas. Aliás, quem estuda história, ou geólogos e geógrafos, estudam isso desde tempos quase imemoriais. Existem alterações climáticas, mas depois as tomadas de decisão e o envolvimento dos dinheiros públicos têm que ser adequados, porque, na realidade, a frota de autocarros, exatamente, com baterias, não é, elétricas, está parado, não anda. E mais uma vez, relativamente a estas alterações climáticas e ao aquecimento global, por exemplo, a última vez que eu estive na Noruega, apanhei lá dias com menos 27 graus, seria algo impensável, mas a verdade é que na última semana chegou a estar menos 31, mostrando de alguma forma que, em termos meteorológicos, o que existem são ciclos e não propriamente esta narrativa que nos está a obrigar quase todos a mudar de vida. Aliás, têm surgido outras organizações, como a Clintel. Aliás, há um prémio Nobel que já chamou a atenção para que as alterações climáticas existem, elas são cíclicas. Agora, as alterações climáticas que nos querem vender, não é assim. E há um coro de de cerca já de 2.000 cientistas espalhados pelo mundo que dizem que
a verdade também não está a ser devidamente Eu explicitada. li no outro dia uma notícia qualquer que falava de que uma determinada temperatura tinha sido a mais alta registada nos últimos 10.000 anos. O meu problema é que eu não sei qual é o termómetro que eles usaram há 10.000 anos atrás. Ou seja, em termos de medição, Claro. aquilo que se está a dizer são quase atos de fé, não é? Pronto, daí a importância da liberdade de informação, porque a liberdade regula. A liberdade é o ótimo e é o único regulador da desinformação e da má informação. Venha ela de onde vier. E porque a desinformação também muitas vezes vem daqueles que nós elegemos. Nós temos na história recente da Europa o Goebbels, de quem tu falaste, não é? Para que ir mais longe? Não é? Nós podíamos ir aos romanos e ver também como é que eles utilizaram a propaganda. Aliás, já os Estados, já no período helenístico, depois do Alexandre o Grande ter morrido, os novos reis utilizaram a própria arte como propaganda. Portanto, quer dizer, propaganda sempre se fez, não é? Mas Goebbels e Stalin foram os mais recentes. Aliás, eles não teriam feito melhor. Versalhes não é o que é porque veio de liberdade artística. Versalhes é o que é porque era para afirmar a grandiosidade do Rei Sol, não é? Luís XIV ou XVI, não sei. Sim, exatamente. Voltando ainda a temas que podem fazer parte de Davos e que nos parecem eventualmente estranhos que sejam temas liderados por pessoas não eleitas, por assim dizer, tem a ver com a alimentação, onde nestes últimos dias houve algumas novidades. Sim, é verdade que tem havido, devido às ditas alterações climáticas, não há alimentos para todos. Então é preciso criar novas fontes de alimentação, não é? E descobriram os insetos. Ora, os cientistas também chamam a atenção para o facto de os insetos terem quitina. Só as aves, e aliás nós aprendemos isto no 6º ano de escolaridade, não é? As crianças aprendem isto no 6º ano de escolaridade. Portanto, a não ser os aves, batráquios, os animais, os mamíferos não comem insetos, porque não têm no seu dispositivo digestivo a capacidade de lidar com a quitina, por exemplo. Mas este não é o único problema. O problema é também reside no facto dos insetos estarem completamente cheios de parasitas e a produção que tem sido feita, conheço alguns casos, a produção que tem sido feita de insetos para depois produzir farinha não é acompanhada de regulamentação sobre a desinfestação dos próprios insetos, não é? Portanto, temos aqui 2 níveis, mas de uma forma muito simples, para não entrarmos em grande detalhe científico, e que são desaconselhados ao ser humano. Acresce de que na União Europeia permitiu-se a introdução desta farinha de insetos noutros tipos de alimentação, não é? E não é necessário que, inclusivamente, isto venha nos rótulos, seja especificado. Então, a pessoa, o cidadão, o consumidor, fica a pensar, mas existe a ASAI, existem tantos regulamentos sobre a supervisão da alimentação, então e agora não é necessário indicar... Porquê sendo que a Itália já proibiu, não é? Não, a Itália proibiu e proibiu também a carne falsa, não é? A carne de laboratório. Sim, a carne de laboratório, justamente, também querem. Mas que atenção, às toneladas está a ser feita na Holanda e na própria Alemanha e a ser distribuída no circuito da restauração. Como sendo proteína animal. Eu nunca vi ainda os menus, não é? Portanto, não posso dar isso como garantia. Sei das notícias que vamos lendo e verificando, não é, que já entrou no consumo carne falsa. Muito bem. Nós estamos sensivelmente nos últimos 5 minutos. Vamos abordar, obviamente, as organizações internacionais como a ONU e a OMS, porque são organizações lideradas por pessoas que não são eleitas pelos cidadãos, independentemente de qual seja o país desse cidadão, mas que nos últimos tempos voltaram a ganhar um poder grande, quase que impondo legislação aos Exato, países. porque o grande argumento é, por um lado,
por um lado, os Estados estão obsoletos. Portanto, isto é doutrina. Os Estados estão obsoletos. E eu pergunto-me, se os Estados são obsoletos, então porquê é que existem eleições? Porquê é que nós votamos, não é? E com base nesta evidência que nos querem demonstrar, propõe uma governança mundial, substituindo os Estados obsoletos por organizações internacionais. Aliás, não é por acaso que em Davos o tema deste ano, da reunião deste ano, é retomar a confiança. Pois porque desde que o Klaus Schwab anunciou The Great Reset, não é? E mostrou o livro, que foi um best-seller, aliás, foi um best-seller, mas viram-se ao contrário, porque nós ficámos, então, mas quem é que governa? Quem governa? Já estou como o Lasswell, aqui em 1930, não é? Who governs? São os nossos, quem elegemos, ou as agendas vêm de outros sítios e os nossos governantes estão a cumprir outras agendas, não é? Pronto. Portanto, neste momento a ONU e a OMS, aliás, desde sempre, têm tido um papel, um caráter consultivo, não é? Mas nunca de governar. No caso da ONU e no caso da OMS, os financiamentos são privados. Eu até pensava que a OMS, ingenuamente, a OMS, porque nós não andamos a ver isto todos os dias, claro, a OMS tivesse como únicos parceiros, não é, contribuintes os Estados. Assim era no início, mas já não é. A própria Gavi e a China financiam sobremaneira, por exemplo, a OMS. Então, este financiamento privado torna refém estas organizações. Sendo que da China é de um Estado. É de um Estado, é de um Estado. Sendo de empresas farmacêuticas, aí é que já é mais preocupante, exatamente, talvez. Exatamente. Não é? Portanto, há um complexo também industrial farmacêutico, não é? E, melhor dizendo, de saúde. Há um complexo industrial de saúde que a Gavi tão bem estruturou, não é? Ou tão bem quer estruturar, e este acaba por financiar os destinos da OMS. Olha, Mónica, mas já há países a contestar estas decisões de uma forma legal? Vários. Irão foi o último. A OMS está a tentar mudar, alterar o Regulamento de Saúde Internacional de 2005 e está a tentar impor, portanto, à consideração de todos os Estados, o chamado Tratado Pandémico. Grandes alterações, portanto, a alteração principal com estes tratados é mudar a soberania dos Estados e concedê-la à OMS na área da saúde. Portanto, passa a haver uma política de saúde mundial, global. Quem toma as decisões relativamente às doenças é a OMS. Quem toma as decisões relativamente aos protocolos a seguir é a OMS. Quem toma a decisão relativamente às identificações dos tratamentos e das pandemias é a OMS. Mais ainda, vai ao ponto de, para além de assumir estes novos poderes, em novos contextos, não é? Vai exigir também suporte burocrático, financeiro dos próprios Estados. Portanto, digamos que a OMS entra dentro das nossas administrações públicas e os nossos políticos e os nossos funcionários públicos e as administrações ficam a trabalhar para a OMS. Sendo que é com o dinheiro dos nossos impostos, obviamente que eles tomarão essas decisões. Já portanto, no último minuto, Mónica, qual é a importância de, enquanto cidadãos, estarmos atentos a estes temas? Bom, é para percebermos primeiro até onde é que vai a esfera pública, até onde é que vai a esfera privada, porque a tendência é para o esbatimento entre as duas e para também quem financia e o quê, e quando, e porquê. É aquele famoso segue o dinheiro, follow the money. Exatamente. E a perda da liberdade individual do cidadão e da sua capacidade de decisão sobre o seu próprio corpo e sobre a sua ação.
Muito bem. Mónica Rodrigues, do The Blind Spot, muito obrigado por ter estado aqui connosco nesta prazer segunda-feira. foi meu. Obrigado pelos temas que e bem abordaste, e mais uma vez estes temas são abordados aqui quase com a espuma, não é? Porque isto aprofundava-se muito mais. Estejam atentos a algum artigo que o The Blind Spot possa colocar online. Obrigado a si também que nos acompanhou neste Isto é o Povo a Falar, que foi o pontapé de saída de mais uma semana de conversas. Não se esqueça que pode rever algumas destas nossas conversas precisamente no YouTube do Isto é o Povo a Falar, subscrevendo o nosso canal. Resta-me agradecer, desejar-lhe um resto de boa noite e até amanhã à mesma hora. Obrigado.